Pessoal, eu sou o engenheiro Lincoln Camilo, especialista na área de patologia das construções, e hoje nós temos um conteúdo muito importante para quem está inserindo aí na área de recuperação estrutural. Nós temos aqui uma avaliação no prédio na cidade de Guarulhos. Esse prédio ele foi adquirido agora de um leilão, então a gente já sabe que é um prédio que não passava por manutenções corretivas, manutenções preventivas, e isso acaba já nos dando o norte do que a gente vai encontrar por aqui. Quando a gente faz a avaliação de todas as estruturas, a gente está aqui com o Renato está gravando para a gente consegue observar que a gente tem bastante desplacamento por expansividade da armadura. Isso aí é um problema muito sério, acaba comprometendo de forma significativa as estruturas e possíveis colapsos, né? Sejam parciais ou sejam estruturais. A gente tem aqui a presença da exposição da armadura, né? Essa anomalia ela ocorre exatamente pela expansão da armadura face à corrosão, né? A gente lembrando que a corrosão ela pode ser eletroquímica ou química. A gente vai fazer análise aqui, né? Por visão, a gente dá uma análise visual, a gente consegue interpretar já que é uma corrosão eletroquímica, né? Pela presença constante de umidade, de água, o cobrimento insatisfatório, e pode ter também a gente ter problema nos agregados. São vários fatores que precisam ser analisados. Essa nossa perícia inicial é exatamente para identificar essas anomalias e fazer os testes subsequentes aí para a gente entender qual que é o processo de terapia a ser tomado. A gente observa aqui também que esse pilar já apresenta diversas armaduras expostas ao longo do seu trecho. Esse pilar aqui identificado como P3 também tem bastante problema de armadura, né? A gente vê que são situações bem complexas e realmente demanda aí uma terapia emergencial. Esse aqui a gente pode observar já o estado avançado de corrosão. Isso segue por todo o corpo do pilar. É um pilar, a gente trabalha aqui com pilar duplo, né? A gente tem uma junta aqui entre os pilares e realmente há uma grande ineficiência aí no processo de manutenção ao longo do tempo. A gente vai analisar, mas a gente pode observar que a gente já tem aqui, ó, pouco cobrimento, né? Um prédio bem antigo. Antigamente, na época da execução, a gente não tinha em vigor a 6118, então a gente não tinha um cobrimento obrigatório aí como é feito hoje, né? Mas mesmo assim a gente precisa entrar com um processo terapêutico. A gente pode analisar que para cá a gente tem uma estrutura de lajes e vigas e a anomalia de oxidação das armaduras aí por expansividade, ela inclusive se estende pelos panos de laje. A gente observa aí, né, diversos panos de laje com a mesma anomalia. É tão importante quanto você fazer a avaliação dos componentes construtivos, principalmente aqueles que são que têm uma função estrutural, é você avaliar o grau que está essa anomalia. Por exemplo, nós temos aqui essa viga, que ela recebe as vigas de transição que suportam a carga da laje, e ela está no estado crítico, né? Vai ser considerada um estado crítico de deterioração. A gente pode observar as armaduras aí que fazem a função das tensões ali de compressão na parte de baixo, já muitas aí sem os estribos já entraram aí em colapso devido ao estado avançado das corrosões, e a própria armadura já apresenta aí perda de seção em diversos trechos. A hora que nós iniciarmos aí com os nossos ensaios, com certeza a gente já vai identificar uma camada excessiva aí de carbonatação desse concreto, onde ele já não faz mais a função de camada passivadora, ele já não tem mais a capacidade de proteger a armadura, né? Lembrando que quando esse concreto ele entra aí no estado de carbonatação, ele acaba sofrendo aí uma queda no seu pH e acaba favorecendo o processo de corrosão dentro das armaduras. A gente sabe que o concreto ele tem como base, como função também, não somente a capacidade de suportar as tensões de ação, é também de proteger a armadura como uma camada passivadora. Então, isso aqui é um estado crítico. Na hora que a gente começa a observar as lajes ali, a gente pode observar o pano de laje, já as telas, as malhas da laje já num estado avançado de corrosão,
uma situação em que já começa a gerar uma pré-ruína, né, um estado de pré-colapso. A gente já começa a entrar aqui já num possível início de colapso, motivo pela qual nós vamos solicitar a interdição desse local, escoramento e entrar num processo terapêutico eficiente. Pela nossa experiência que nós temos aí ao longo dos anos, a gente vem tratando muito tempo aí estruturas de concreto armado, entrando com parte de reforço, talvez a gente vai entender que não compense, né? Não vale a pena financeiramente entrar na recuperação dessas peças, né? Desses pórticos. Aí talvez é evidente que isso precisa ser levado depois para o papel e ser feitos os cálculos de forma correta e entender se realmente vale a pena recuperar. Quando a gente faz a avaliação estrutural, a gente tem que pensar também no processo de terapia. Qual que é o processo de terapia eficiente? A gente pode analisar aqui, pode colocar isso em pauta, de repente entrar aí com um tratamento dessas armaduras, entrar com fundo inibidor à base de zinco e uma recomposição daquelas armaduras que perderam seção. A gente pode pensar também em trabalhar aqui com metal de sacrifício, entrar com pastilhas, né, com a pilha de zinco para poder trabalhar ali no metal de sacrifício e estabilizar essa corrosão, mas pelo grau em que está avançado esta manifestação patológica e o estado com que essa estrutura está comprometida, talvez aí não vale a pena. Isso vai ser levado para uma planilha, a gente vai estudar quanto custa para fazer a recuperação dessa estrutura e quanto custa para fazer a demolição e fazer uma nova estrutura. Posso adiantar para vocês que a segunda opção é bem mais provável que seja mais compatível financeiramente com a situação, que para recuperar isso aqui realmente demanda um conhecimento técnico, uma equipe especializada, uma mão de obra qualificada, além de um projeto terapêutico eficiente. Não somente a execução do laudo, mas também a elaboração de um projeto de recuperação eficiente, aonde teremos que recuperar a armadura, aonde teremos que substituir a armadura, trocar a armadura, aonde teremos que recompor a base de concreto, onde o concreto está desplacado, entrar com ponte de aderência, entrar com remoção das partes carbonatadas. Então o processo recuperativo é um processo bem detalhado, bem complicado e demanda custo, né? Acaba sendo um valor, às vezes custo-benefício não vale a pena. Então a gente pode ser que a gente vá sugerir, ou mais provável que a gente vá sugerir a demolição dessas peças e a recomposição, a reconstrução de novas peças. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. É um vídeo muito rico em informação na parte de anomalia voltada para o desplacamento do concreto devido à expansividade da armadura. Contudo, a gente precisa entrar depois num vídeo auxiliar para poder fazer o sistema recuperativo, caso a gente faça a recuperação em algumas peças, para que vocês possam entender como que funciona não somente a avaliação, mas também como o processo de recuperação. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um like e ative o sininho para que a gente possa trazer mais conteúdo como esse para vocês do campo de manifestação patológica.